A gente fala muito de fazer uma imersão para aprender inglês, mas o que isso significa na prática? Hey guys, welcome back to my channel. Hoje vamos falar sobre como eu faço uma imersão em inglês. Em vários vídeos aqui no canal, eu já mencionei que um dos métodos, não é o único, mas com certeza é um dos mais eficazes que eu uso para aprender idiomas, porque eu também uso com outros além do inglês, é a imersão. Aquele conceito de fingir que o idioma é um mar e você simplesmente entra completamente nesse mar até ficar submerso. É uma metáfora meio esquisita, mas você vai entender quando eu começar a dar alguns exemplos aqui. Porque basicamente a imersão é você se colocar em um ambiente que é repleto do idioma que você está aprendendo. Mas antes da gente continuar, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações e de me seguir lá no Instagram. Também fica ligado que na Black Friday a gente vai ter uma promoção incrível no Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Para quem mora em um país que fala inglês, isso fica fácil de fazer imersão, porque o ambiente já está completamente em inglês. Então você faz uma imersão sem esforço, é natural, tudo vai estar em inglês. Mas para quem mora no Brasil, essa imersão ela precisa ser criada por você mesmo. Então tem alguns passos e dicas que você pode seguir para aplicar na sua rotina e ter esse mar de inglês na sua vida. Mas assim como morar nos Estados Unidos não significa que você vai aprender inglês, até porque eu conheço várias pessoas que moraram lá por anos e mesmo assim não falam inglês, mesmo estando em uma imersão completa. Então não pense que só mudando tudo que você consegue da sua vida aqui no Brasil, do português para o inglês, é garantia que você vai ficar fluente, porque não é. Até porque, como eu disse, mesmo morando nos Estados Unidos, tem gente que não consegue ficar fluente. Então não é porque você está começando a assistir coisas em inglês que você automaticamente vai ficar fluente também. O que você aprende passivamente, você precisa usar na prática para poder realmente aprender. Então, se você assiste um vídeo em inglês sobre um assunto determinado, tipo o inverno na Europa, mas se você não coloca aquele vocabulário que você aprendeu no vídeo em prática, você acaba esquecendo depois de um tempo. Então, no dia você pode até aprender, mas depois de um tempinho você esquece porque você não usou aquele vocabulário, você não colocou em prática, então o nosso cérebro acaba simplesmente apagando, deletando. Mas se você pega esse vocabulário que você aprendeu e você conversa com outra pessoa sobre isso, ou escreve um texto sobre esse assunto, qualquer coisa que você esteja praticando, é muito mais fácil de as palavras grudarem no seu cérebro. Por isso não adianta só passar o dia todo escutando podcast em inglês se você não usa esse inglês. Claro que você vai aprender algumas coisas, você vai estar praticando a audição em inglês, né, o listening, mas não vai estar aprendendo o máximo que você poderia. Não vai ser uma execução máxima. E também você não vai estar aplicando um método que te ajude a lembrar desse conteúdo daqui 5 meses. A minha maior dica é colete vários recursos diferentes para ter contato com o inglês. Não fique sempre na mesma, sabe? Escolher um podcast só, uma música só, uma série só para você aprender inglês e é isso que vai me fazer aprender inglês por imersão. Não, você tem que ter uma rotina dinâmica, então escuta vários artistas diferentes, que têm sotaques diferentes, assista séries que vão abordar assuntos completamente diferentes para você conhecer o inglês mais abrangente. Saia daquele estudo monótono, porque isso acaba te desmotivando, ficando chato, porque quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente acaba enjoando, é verdade, né? É natural. Então, tente sempre estar em contato com o inglês de formas diferentes, usando ferramentas diferentes. Tente conhecer e pegar várias ferramentas para aprender inglês, porque hoje em dia tem várias coisas. Então, você pode ler um livro, você pode escutar uma música, mas não é sempre a mesma música, não é sempre o mesmo livro. Eu lembro de quando eu estava no começo dos estudos de inglês, que eu assistia entrevistas dos cantores que eu gostava, completamente 100% em inglês, quando ainda não tinha legenda, né? Tinha acabado de ser lançado a entrevista, qualquer coisa assim. Eles estão num Grammy da vida, alguma premiação, sabe? O tapete vermelho, saiu o vídeo deles dando entrevista. Aí, quando ainda não tinha legenda, eu tinha que me forçar a entender alguma coisa para depois ir nos comentários, no Twitter, né? Da fase do Twitter, para conversar com outras pessoas que também gostavam desses mesmos artistas, pra gente discutir teorias sobre músicas novas, né? Qual música será que ele vai cantar na premiação de hoje?
os relacionamentos desse cantor. Então, era coisa assim, fofoca de cantor. E eu precisava usar o que eu tinha escutado no vídeo. E aí a gente discutia, né, com outras pessoas também o que elas achavam. Às vezes alguns cantores britânicos falavam de um jeito tão difícil pra nós, garotas brasileiras de 14, 13 anos na época, que a gente ficava nos comentários do vídeo dizendo o que a gente achava que eles tinham falado. Tipo, eu acho que ele falou tal palavra. Alguém entendeu a mesma coisa ou entendeu diferente? E aí, cada uma entendia uma coisa diferente. Mas a gente escutava e depois falava sobre o que tinha escutado. E hoje eu vejo o quanto aquilo foi importante. Porque não era uma imersão só passiva. Depois tinha prática. Então eu ia lá, assistia os vídeos, escutava as músicas e depois tinha que falar sobre aquilo. Às vezes em inglês mesmo, né? Porque sem contar quando eu queria responder esses artistas. Mandar mensagem, né? Eles faziam um post lá no Instagram, no Twitter e eu queria deixar um comentário. Ou então tinha que mandar mensagem de feliz aniversário pra ele. Tinha que ser tudo em inglês. Então me desculpa quem não foi esse tipo de pré-adolescente, mas eu fui. E me fez aprender inglês, gente, então não me arrependo. Mas saindo do passado e falando sobre coisas que você pode fazer sem precisar seguir um artista específico ou ter uma fanpage, escute músicas em inglês. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto como eu aprendo idiomas com música. Vou deixar aqui em cima no card. Assista filmes, várias vezes se for necessário. Assista uma vez com áudio em inglês, né? A primeira vez que você tá assistindo esse filme. Se você é nível básico, assiste a primeira vez com áudio em inglês e legenda em português, uma segunda vez com legenda em inglês e uma terceira vez sem legendas. Ou você pode começar direto assistindo com legendas em inglês, se você já tem mais conhecimento e consegue entender desse jeito, né? Quando você assistir com legenda em português, você vai estar entendendo tudo. Aí quando você for colocar as legendas em inglês, mesmo que você não entenda 100%, você vai lembrar de alguma coisa. Você vai adivinhar, porque você já viu, então você sabe sobre o que eles estão falando. Mesmo que você não consiga identificar todas as palavras, você sabe o contexto, você sabe o sentido geral. E aí você também vai acabar se lembrando de palavras que você viu. Então é uma ótima maneira de você aprender com filmes ou com séries. Escute rádios, jornais, podcasts, entre no Spotify e fica procurando coisas para você escutar em inglês até encontrar algo que você gosta, sabe? Alguma coisa que você realmente se interesse e vai querer escutar aquilo ali diversas vezes. Teve um dia que eu tava querendo escutar uma coisa diferente em inglês, mudar daqueles mesmos podcasts que eu já tava escutando, e aí eu procurei por alguns de True Crime. Foi muito interessante. Eu lembro também de quando eu tava começando a aprender francês, que eu ligava a rádio francesa e não entendia nem metade do que eles estavam falando, mas eu escutava como se eu entendesse, eu fingia que estava entendendo. Eu botava bem alto para poder escutar as palavras com clareza, pegava umas 3 palavras na frase, era tudo que eu entendia, umas 3 palavras na frase, e eu tentava adivinhar o que eles estavam falando, a partir dessas 3 palavras que eu tinha entendido. E eu ficava assim uma meia hora, 40 minutos, me esforçando para entender o que eles falavam. E tem que ser assim se você quer aprender um idioma. Jogue videogames em inglês, que realmente ajuda muito. Eu acho que eu já contei pra vocês que eu jogava um que era do The Walking Dead, que era de escolhas, e só tinha inglês. Eu era obrigada a jogar em inglês porque eu queria muito. Então eu tinha que acompanhar ali o joguinho em inglês, pra depois responder e tomar as decisões que guiavam o jogo. As falas do personagem era eu que escolhia, e é uma ótima maneira de fazer imersão em inglês. Baixe aplicativos para falar com outras pessoas em inglês, ou sites mesmo, que nem precisa baixar o aplicativo. Tem um que se chama Free for Talk. É um site para praticar conversação em inglês, e vários outros idiomas, tá? Não é só inglês, com pessoas de outros países. Aí já tem lá as ligações e você escolhe em qual você quer entrar. Então sempre tem um jeito de você praticar o inglês. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal. E me segue também lá no Instagram. Bye bye, see ya!